Abra comigo sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Diz assim: Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aleluia, Jesus, nós te adoramos nessa noite. Pai, fala conosco através da tua palavra, que é rica, é poderosa, e ela é eficaz para destruir fortalezas, para quebrar cadeias, Senhor, para restaurar as vidas, Pai. Peço que o Senhor faça isso em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Podem se assentar. Amém aqui. Paulo dando uma orientação para a igreja de Filipos e através da sua experiência. Paulo ele teve muitas experiências com Deus. Paulo ele ensinou muitas coisas. E aqui para os discípulos, para os seus discípulos, para a sua igreja, ele ensina algo bastante interessante, baseado com certeza naquilo que ele viveu também. Paulo ele fala que ele faz uma coisa, ele se esquece das coisas que para trás ficam e ele avança para o alvo. Eu creio que Paulo teve que deixar muitas coisas para trás, muitas coisas talvez que o impediam de avançar e de prosseguir. Na Bíblia, se você vê ali no livro de Atos, algumas coisas aconteceram na vida de Paulo, a sua própria conversão e como ele perseguia a igreja e como ele fazia, com a igreja, muito na sua convicção também de fé. Na verdade, quando Paulo ele fazia isso, ele não fazia porque ele achava que estava fazendo algo errado, muito pelo contrário, ele se achava correto, ele achava que estava defendendo o nome do Senhor, mas mesmo com esse senso de justiça que ele tinha naquele momento, ele cometeu muitas falhas. Uma das falhas que a gente pode ver, e claro que existe sempre um propósito de Deus para tudo, mas Paulo ele concordou com a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado na Bíblia e Paulo ali ele concordou com a morte dele. Paulo certamente concordou ali junto com os fariseus, que Paulo era fariseu também, para que muitas pessoas fossem presas também. Enfim, a Bíblia fala que Paulo ele entrava nas casas, tirava as pessoas que estavam lá, enfim, em nome do Senhor Jesus, e levavam para o cárcere. Paulo ele chegou também a pedir autorização para que ele fosse até Damasco, para que eles levassem para Jerusalém aqueles que adoravam ao Senhor Jesus. Enfim, Paulo, mesmo com o seu senso ali de convicção, ele achando que estava certo, ele cometeu algumas falhas. E depois que ele recebeu essa revelação de Deus e ele se converteu e ele começou a caminhar com Deus, aí eu creio que isso aconteceu com ele. A Bíblia não fala com exatidão isso, mas eu creio que certamente teve algum sentimento de culpa aí no coração de Paulo por tudo aquilo que ele fez no passado, pelo seu passado, aquilo que ele fez na sua convicção, mas que depois que ele se converteu, ele viu que tinha sido totalmente equivocado. E agora Paulo lhe dá essa orientação aqui para a igreja de Filipos. Eu creio que Paulo ele tem autoridade para falar isso, porque para que Paulo pudesse prosseguir, ele teria que esquecer algumas coisas. E quando a gente fala de esquecer, obviamente, não é simplesmente cair no esquecimento. Bem, eu me esqueci, eu fiz algo ontem, eu me esqueci. Não. É fazer com que aquilo não tenha um efeito sobre a vida dele, sobre o seu futuro. E assim é a caminhada do cristão, porque nós não somos falhos, nós cometemos falhas, nós acertamos também, claro, mas nós lutamos também para que nossas falhas do passado, para que nossos erros não nos tragam sequelas para o futuro. A gente luta também para que a gente deixe aquilo que ficou para trás, para que aquilo não faça mais efeito sobre nós e que a gente continue avançando. Aqui, Paulo, quando ele dá essa orientação para a igreja, ele diz que ele faz uma coisa apenas. Ele fala que ele prossegue
prossigo para o alvo, prossigo para avançar, e ele fala de se esquecer também. Mas se você analisar aqui, são duas coisas, se esquecer e avançar. Mas se você vê mesmo no texto, essa é uma coisa, realmente é isso, porque isso é um pacote completo. Não tem como você avançar sem esquecer. E quando você não esquece, também você não avança. Então isso é um pacote que a gente precisa entender, que é o pacote da vida do cristão, esquecer para avançar. Porque quando você esquece, você abre mão daquilo que te afligiu, aquilo que trouxe alguma sequela na sua vida, você consegue avançar. E você faz isso avançando também. A gente não consegue prosseguir com sentimentos de culpa, com sentimentos de rancor, a gente não consegue prosseguir com falhas do passado, com acusações de situações passadas, a gente não consegue prosseguir. Por isso que Paulo fala, eu me esqueço para prosseguir. E existem algumas palavras-chave, além dessas que eu falei, que Paulo fala, além de prosseguir, de esquecer, ele fala que ele avança para as coisas que estão diante dele. Ele fala também, eu prossigo para o alvo, ele tem um objetivo. E ele fala que ele prossegue para o alvo pelo prêmio. Existe uma recompensa. E todos nós caminhamos dessa mesma forma. Você prossegue, existe um alvo, existe um objetivo e existe um prêmio. E agora, qual é esse prêmio que Paulo fala? No versículo 11, antes dele falar essas frases aqui, ele diz aqui, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. O prêmio que Paulo fala é a ressurreição entre os mortos. Ou seja, o prêmio que Paulo quer é estar com Jesus. É ressuscitar para estar com Jesus, para estar na presença de Jesus. Aquilo que Paulo dá valor, aquilo que ele valoriza, independente de tudo que ele faça, é estar com Jesus. E você tem alvos na sua vida, você tem objetivos, mas que todos esses objetivos sejam convergentes para que você queira estar com Jesus, não só no teu dia a dia, mas no último dia, para que você esteja na eternidade com Jesus. Tudo que você perseguir na tua vida, seja na tua vida secular mesmo, seja no trabalho, no estudo, em projetos pessoais, mas que o teu alvo principal é naquele dia da ressurreição, você possa estar diante do Senhor Jesus Cristo e falar, Senhor, eu cumpri a minha missão em Ti, Senhor, eu fiz a Tua vontade, eu Te obedeci, na minha vida ordinária, eu fui extraordinário em Cristo, na minha vida comum, eu pude fazer algo relevante para Ti. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Na minha vida comum eu fiz algo relevante, com todo o conhecimento que eu tenho, com tudo aquilo que eu adquiri, com todo o meu acúmulo. Paulo ele fala ainda no capítulo 3, ainda aqui no começo do capítulo, ele fala que ele considera todo esse conhecimento como escória, perto da revelação de Cristo Jesus. Aí veja bem, não é que o conhecimento ele não seja importante, mas comparado à revelação de Cristo, aquilo não significava absolutamente nada. Mas todo aquele conhecimento, certamente, que ele adquiriu ao longo do tempo da sua vida, aquilo foi importante para que a glória de Deus fosse revelada através da vida de Paulo. Ele usou aquilo para a glória de Deus. Tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele acumulou, ele usou para a glória de Deus. Mas aquilo não foi um fator que o prendesse. Aquilo não foi um fator que o fizesse estar paralisado, porque aquilo poderia paralisá-lo também. O seu conhecimento, as suas fontes, a sua rede de conhecimento, tudo aquilo que ele adquiriu poderia ser e foi um instrumento para impulsioná-lo para mais próximo do Senhor e para a eternidade, mas poderia também ser um instrumento para paralisá-lo. Ele poderia ficar preso no seu conhecimento, naquilo que ele adquiriu, em tudo aquilo que ele tinha. Mas eu sou fariseu, eu sou um religioso, eu sou alguém que tem uma certa importância. Eu aprendi com Gamaliel, alguém importante, alguém com muito conhecimento. Eu estive ali diante dele, aprendi tantas coisas. E agora eu poderia me considerar alguém muito importante, mas Paulo não. Paulo, ele na sua humildade, ele falou, não, isso aqui não serve de nada se eu não tiver a revelação da glória de Deus. E a revelação da glória de Deus é tudo que você precisa na sua vida, mais do que teu conhecimento, mais do que aquilo que você adquiriu, mais do que todo o tesouro que você tiver, todo o recurso que você tiver.
se a glória de Deus não estiver sobre a sua vida, você é uma pessoa incompleta. E agora Paulo dá esse ensinamento para o seu povo. E tem coisas que ficam no passado que não podem nos impedir de avançar. A Bíblia, ela dá alguns exemplos, a gente vai falar aqui de alguns exemplos de pessoas que quase ficaram no passado, quase ficaram presas no passado, mas Jesus tem sempre uma palavra de esperança. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus tem uma palavra de esperança para você. Você que pensa que o teu passado vai te paralisar, Jesus ele tem boas novas para você. Jesus ele tem um novo direcionamento para a sua vida. Jesus ele tem um norte, ele tem uma direção para você, para que você não se sinta preso na sua vida passada ou na sua condição atual. Jesus ele quer te levar a novos níveis. Nós vamos ver isso agora. O primeiro exemplo, a gente vai falar de Pedro. Está lá em João capítulo 21, a gente não vai ler todo o capítulo, para que a gente não perca tempo, mas a gente vai dar o prosseguimento aqui, um pouquinho sobre a história de Pedro diante de Jesus. Pedro sempre alguém muito sanguíneo no seu temperamento, alguém que tinha palavras fortes, alguém que tinha uma certa liderança, estava próximo de Jesus. A gente vai lembrar aqui que Pedro falou para Jesus que ele iria com Jesus até a morte. Pedro falou para Jesus para que ele não se entregasse. Senhor, você não precisa morrer. E aí Jesus repreendeu a Pedro. Pedro ele cometeu algumas falhas na sua vida, mas ele também foi um homem fiel a Deus e foi fiel até a morte. Mas no momento crucial ali de Pedro, após a morte de Jesus, onde Pedro ele via o seu ministério destruído, onde ele viu o seu ministério sem esperança, onde ele olhava para trás e só via as suas falhas, os seus erros, o Pedro que negou a Jesus 3 vezes, o Pedro que fugiu, que esbravejou, o Pedro que falou que ia estar com Jesus até a morte, e o Pedro que sumiu, o Pedro que foi indagado que ele era um daqueles que estavam com Jesus, ele negou e negou veemente, a ponto de espraguejar. Esse Pedro que estava naquele instante, naquele momento ali, depois desse acontecimento com a sua vida totalmente destruída, com seu coração entristecido. Lá em João, ele no versículo 3, ele fala assim, olha, agora eu acho que não tem mais jeito, estou parafraseando aqui, e ele fala, vou pescar. Agora eu vou voltar para a minha vida adiante, porque eu destruí tudo aquilo que foi construído. Tudo que Jesus construiu na minha vida, eu com as minhas próprias mãos, eu reconheço, eu destruí, eu falhei na missão, e agora eu vou pescar. E agora eu vou olhar para trás, e agora eu não vejo perspectiva de futuro. E a Bíblia fala que quando Pedro ele tomou essa decisão, os discípulos também foram com ele. E olha como é importante o peso de uma decisão, como uma decisão certa ou uma decisão errada influencia pessoas que estão à sua volta. Ali Pedro, com uma decisão totalmente equivocada, levou os discípulos junto com ele também, e eles foram pescar para o seu passado, para um lugar onde Jesus não os direcionou, para um lugar onde não era a vontade de Jesus, mas a gente sabe que Jesus ele está aqui hoje ainda para resgatar ovelhas perdidas. Você foi uma ovelha perdida que Jesus resgatou. Você estava perdido, Jesus buscou a sua vida, Ele foi lá, chamou você pelo seu nome e te deu uma missão e restaurou talvez a tua missão, e restaurou talvez o teu ministério, e restaurou os teus sonhos, e restaurou as suas perspectivas. E Jesus ele chega naquela praia ali, vendo os discípulos de longe, e ele chama aqueles homens e ele dá uma direção para aqueles homens. Olha, lança a rede do lado direito. Porque agora Jesus ele quer dar uma mensagem para aqueles homens. Aqueles homens estavam totalmente perdidos. Eles voltaram ao seu passado, mas não conseguiam pescar absolutamente nada. Mas Jesus agora ele se reposiciona diante daqueles homens e fala, jogue a rede à direita. Ou seja, ele quer novamente dar uma direção para esse povo.
ele quer novamente dar uma direção para esses homens. E aqueles homens, eles seguem essa orientação, e agora aquela rede ela está cheia de peixes. E eu creio que os discípulos começam a lembrar, Pedro, diante daquela situação, ele ainda não identificou que era Jesus, mas a Bíblia fala que João ele identifica e fala, olha, é o Senhor. E fala para Pedro, e Pedro, quando ele vê essa situação, ele imediatamente ele deixa todos aqueles peixes ali, ele vai em direção a Jesus, ele se veste e vai em direção a Jesus. E agora Pedro entendeu, mesmo diante daquele milagre de tantos peixes, que mais importante é ele estar na presença de Deus do que estar próximo aos recursos. Os recursos são importantes, mas eu quero estar diante do Senhor. Eu não quero somente olhar para os recursos. O peixe significava o recurso naquele momento ali. Aquela pesca significava um valor que entraria para eles, um valor que eles receberiam. Mas agora Pedro olha para Jesus e fala, eu preciso restaurar a minha comunhão com Jesus. Tem pessoas que estão até pescando e até seguem direções que Jesus dá, mas estão presas àquela situação e não conseguem ir até a presença de Jesus, enquanto Jesus está te esperando. Porque até o ímpio, quando ele segue princípios bíblicos, ele prospera, ele é abençoado. Mas o que adianta ser abençoado se não há a direção e não há a presença de Jesus? E Pedro ele larga aquilo tudo, ele fala, eu vou até Jesus. E Jesus esperando Pedro naquele ambiente, ele começa a assar os peixes e começa a conversar ali com Jesus, e Jesus conversando com Pedro, eles comendo primeiramente, e Jesus faz a pergunta, que eu creio que os irmãos sabem, ele pergunta 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro responde. E claro que quando Pedro ele fala que amava o Senhor, Jesus ele pergunta se ele amava com o amor que era ágape, o amor que seria incondicional, o amor de Deus, e Pedro ele responde, eu te amo como um irmão, como um parente, como alguém chegado, como alguém que eu gosto muito, mas eu não te amo ao ponto de ser algo incondicional, que eu vá até o fim. E eu já provei isso. Agora, Pedro naquela condição anterior de que falou que iria fazer, que iria acontecer, e não fez aquilo que ele prometeu, agora diante do Senhor ele abre o seu coração e demonstra a sua condição mesmo, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sou aquele Pedro que falou que ia fazer tudo por você. Eu sou aquele Pedro que tem, sim, um amor por você, mas é um amor ainda limitado. E Jesus, mesmo diante daquela limitação de Pedro, ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Porque, na verdade, Jesus ele não está preocupado com a tua capacitação, porque ele te capacita no caminho. Ele se preocupa, na verdade, se você está disposto a abrir o teu coração para ele e falar aquilo que você precisa realmente. E falar realmente, Senhor, eu estou disposto a deixar tudo aquilo que me prendia. Eu realmente não tenho capacidade de caminhar sozinho. E Jesus ele começa a reescrever a história de Pedro. Eu creio que Deus ele tem todo o poder para reescrever histórias nesse lugar. Talvez em algum momento da sua vida você se mostrou muito forte, assim como Pedro se mostrou forte antes da morte de Jesus, mas ele viu que era fraco. Mas agora quando ele se demonstra fraco na presença de Deus, o Senhor faz ele um homem forte. E agora ele começa a caminhar com Jesus, e ele começa a fazer grandes maravilhas. Se os irmãos veem no livro de Atos, você vai ver. E Pedro, ele chegou até a morte com Jesus. Agora sim, Pedro tinha um amor incondicional por Jesus. Pedro não negou mais Jesus, mas ele foi até o fim. Aquele que tinha o seu passado totalmente destruído, ele foi capaz de abrir o seu coração para Deus e viver uma nova história e estar diante do Senhor todos os dias da sua vida. E eu creio que é assim que o Senhor quer fazer em cada um de nós, reescrever novas histórias. Mas para que Pedro fizesse isso, ele teria que abrir mão de todo o seu passado de pecado, de falhas e de erros, para que ele pudesse prosseguir na presença de Deus. Não que ele não fosse errar nunca mais, mas para que ele alimentasse sim a convicção de que Deus é um Deus que transforma vidas e ele sempre pode nos dar uma nova oportunidade de novos recomeços. A missão de Jesus não é para os perfeitos, mas para aqueles que reconhecem as suas imperfeições. Pedro falou, Senhor, tu sabe de todas as coisas, eu não sou perfeito. E Jesus deu uma missão para Pedro. Outra história também fala de um homem que era coxo há 38 anos.
Em João, capítulo 5. Aquele homem estava há muito tempo naquela condição, e eu creio que já era para ele ter sido curado há muito tempo, porque a Bíblia fala que Jesus, percebendo que ele já estava há muito tempo nisso, Jesus percebendo que aquele homem já estava há muito tempo nessa condição, e agora o Senhor Jesus, ele chega diante daquele homem e ele faz uma pergunta. Ele fala: o que você quer ser curado? Ou seja, ele fala assim: você quer que seja daqui para frente diferente? Você quer que daqui para frente a coisa aconteça diferente na sua vida? Você quer deixar esse passado para trás, aquilo que te magoou, aquilo que machucou a tua vida, aquilo que fez com que você olhasse tudo à sua volta e parecia que nada fazia sentido, porque você não via as coisas acontecerem na sua vida. Você quer agora ter um futuro diferente? E aquele homem, ele responde para Jesus, dizendo que ele estava ali há muito tempo, sim, mas que quando a água se movia, ele não conseguia chegar a tempo, alguém sempre passava à sua frente. Em outras palavras, o que ele fala assim para Jesus? Jesus, acontece que sempre deu errado, sempre que eu tento dar errado, ninguém me ajuda, sempre alguém passa na minha frente. É isso que ele quis dizer. Sempre que eu tento, está dando errado. Sempre que eu faço, não dá certo. Aí quando eu penso que vai dar certo, eu estou na iminência ali, alguém vai e passa na minha frente. Quando eu acho que tudo deu certo, dá errado. E é esse o passado desse homem. E talvez esse seja o passado de alguns aqui, em alguma área da sua vida. Talvez em alguma área tudo tenha dado errado. Mas eu tentei tantas vezes um relacionamento e sempre deu errado. Mas eu não consigo parar no emprego porque eu faço isso. Quando parece que eu vou ser promovido, a coisa dá errado. Quando parece que eu vou romper em Deus, tudo dá errado. Eu cometo uma falha e volto a estaca zero. Quando parece que a cura chegou, quando eu olho o diagnóstico, é de derrota. Quando parece que eu vou alcançar aquele objetivo que eu estou há tantos anos buscando, a coisa não acontece. E Jesus pergunta para cada um de nós aqui nessa noite: você quer ser curado? Você quer que daqui para frente a coisa aconteça de maneira diferente? Você realmente quer isso? E que você nessa noite você possa responder sim, sim, Senhor. Eu quero sim. Eu quero sim daqui para frente. Porque o Senhor está falando para você nessa noite: meu filho, é daqui para frente. Não considere o passado, porque eu não estou mais considerando isso. Daqui para frente, você pode ser totalmente diferente. Eu posso fazer isso. E Jesus fala para aquele homem agora: levanta, toma o teu leito e anda. Em outras palavras, ele fala assim para aquele homem: tenha bom ânimo, levanta, levante-se. E às vezes tudo que a gente precisa é de bom ânimo, sabe? Tenha bom ânimo. Esforça-te. Assim como o Senhor falou para Josué: tenha bom ânimo, esforça-te, segue em frente, tenha bom ânimo. E eu creio que levantar de Jesus foi para aquele homem: tenha bom ânimo, eu vou fazer algo diferente para você. E agora ele fala, além de levante-se, toma o teu leito, domine aquilo que te dominava. O leito para aquele homem representava o seu passado, um passado de doença, um passado de enfermidade, um passado de falta de esperança, um passado de falta de perspectiva. Aquele leito era uma prisão para aquele homem. E agora Jesus fala: toma o teu leito, toma domínio sobre essa situação. E o Senhor Jesus fala para você nessa noite: domine o teu passado não vai te dominar, é você que vai dominá-lo. O esquecer é dominar aquilo que dominava você, aquilo que te paralisava, as frustrações anteriores, não importa. Deus fala: toma o teu leito agora, aquilo que te dominava não vai te aprisionar mais, você é livre em Cristo Jesus. Toma aquilo que te dominava e avance. Agora ele fala: e anda, levanta, toma teu leito e anda, tenha bom ânimo, domine aquilo que te dominava e avance. Deus está falando para você nessa noite: avance.
O seu lugar é um lugar de avanço. Você vai prosseguir para o alvo e aquilo que estava no seu passado não vai mais te aprisionar. Você é livre pelo poder que era o nome de Jesus. Amém? O seu casamento vai ser diferente. Seus relacionamentos serão diferentes, não importa o que aconteceu. Você é nova criatura. Jesus te dá uma nova chance e Ele fala, você quer ser curado? Fala, sim, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero. E receba essa palavra em nome de Jesus. E para finalizar, em Lucas capítulo 7, a Bíblia fala da história de uma mulher pecadora. Eu não sei como ela entra na casa daqueles fariseus, daqueles homens que estavam ali. E ela começa ali a derramar um unguento, algo precioso, aos pés de Jesus. Ela começa a chorar na presença dele, ela começa a secar os pés dele com os seus cabelos, ela começa a adorar ao Senhor Jesus. E um homem ali, um fariseu, ele começa a se indagar e começa a pensar consigo mesmo e dizer assim, se Jesus conhecesse quem era essa mulher, certamente, talvez a postura dele seria diferente. Talvez ele ia querer estar longe dessa mulher. Que ela é uma pecadora. Essa mulher ela não é bem vista na sociedade. Essa mulher ela tem uma vida destruída. Essa mulher é uma mulher desonrada. Mas Jesus ele está aqui para recuperar a honra daqueles que foram desonrados. A Bíblia, o Senhor Jesus, está aqui para restaurar aquilo que foi perdido. Mas uma postura de adoração ela é importante. A postura de adorar ao Senhor Jesus e de se humilhar na presença dele é importante para que ele faça algo novo. Mas teve alguém que lembrou do passado daquela mulher, porque a partir do momento que ela estava diante do Senhor Jesus, a vida dela já estava totalmente transformada. A partir daquela atitude de adoração, aquela vida já estava se transformando. Mas um homem se levantou para lembrar, para falar do passado daquela mulher. E Jesus ele enxerga pessoas e circunstâncias de forma diferente do mundo. Quando o mundo ele mostra diagnósticos e dá notícias totalmente contrárias para que a nossa fé se esmoreça, Deus tem uma nova palavra de ânimo. E ele fala para aquela mulher assim, a tua fé te salvou. Vai em paz, continua prosseguindo, vai em paz, continua caminhando, mas agora esse passado não vai mais te atingir, você está perdoada, você é livre, o diabo ele não tem poder para te acusar, meu querido. O diabo não tinha poder mais para acusar aquela mulher, porque aquela mulher estava ali arrependida aos pés de Jesus, ela estava ali disposta a ter uma vida diferente, e mesmo que as notícias, e mesmo que as pessoas falassem do seu passado, Jesus tinha uma nova história para ela, e ele falou agora, daqui para frente, você vai em paz, porque a tua fé, ela te salvou, e agora o teu passado falava de alguém perdido, de alguém que não tinha mais esperança, mas o teu presente e o teu futuro diz sobre alguém que foi salvo porque encontrou a Jesus. Aleluia! E glória a Deus por isso, porque nós temos o Senhor Jesus, porque nós temos uma oportunidade de falar, Senhor, daqui para frente pode ser diferente. Talvez você precise essa noite em alguma área da sua vida, em alguma situação, falar, Senhor Deus, eu preciso que seja diferente daqui para frente. Não importa o que seja, Deus ele é poderoso para restaurar tudo aquilo que foi perdido. Jesus ele é poderoso para fazer voltar aquilo que você perdeu, para te restituir, para fazer com que você recupere a tua alegria. Talvez você tenha vivido momentos de tristeza por conta de situações que aconteceram, e essa tristeza e essa depressão não sai do teu coração, e você fica preso e amarrado no passado. Mas Jesus ele está aqui para quebrar toda a corrente que te amarrava e dizer, há uma nova oportunidade para você, há um novo recomeço para a tua vida, há um novo recomeço para a tua história. Vai em paz, segue comigo, porque a tua fé tem poder para salvar, porque a tua fé é em mim, e Jesus ele é poderoso para fazer isso na sua vida. Amém? Novas histórias estão sendo reescritas nesse momento, eu creio. Novas histórias estão sendo editadas nesse momento, novas situações, novas circunstâncias,
Talvez você ache que amanhã as coisas não vão dar certo, mas eu quero profetizar que vai dar certo sim. Eu quero profetizar que tudo aquilo que você semeou no Senhor vai dar resultado sim. Talvez você tenha semeado em Deus e parece que você não tenha visto os resultados acontecerem, mas Deus ele vai fazer no momento certo. Você vê o resultado do trabalho efetuado, porque Jesus ele não te abandona, porque Ele está com você. Não importa o que tenha acontecido, talvez um sentimento de tristeza, talvez um sentimento de incapacidade, mas quando você abre o teu coração para Jesus, Ele é capaz de fazer coisas novas na tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.